Você gosta de música? Entende? Eu também achava que entendia até ter o primeiro contato com o nosso entrevistado de hoje. Ele é o filho mais famoso de Casa Amarela, ou melhor, o segundo, porque tem Jackson Gomes na fila. Lá na Muribeca, ele é um dos mais famosos, só perde para Miró da Muribeca. Hoje eu recebo João Paulo Albertin, tá aqui conosco nesse episódio de hoje para falar sobre música, falar sobre choro. João, obrigado pela tua presença aqui, massa demais recebê-lo em nosso podcast. Rapaz, fico muito feliz e honrado estar aqui com vocês, aqui, falar sobre o meu trabalho, meu cavaquinho, minha vida, nesse programa que eu considero, como eu falei aqui, um documento histórico também da nossa música, da música pernambucana, da cultura pernambucana, né? Arretado. Arretado. Antes de a gente começar o papo, eu queria convidar você para seguir o nosso canal no YouTube, seguir também a gente lá no Spotify. Segue a gente, comenta, participa dessa conversa, é sempre muito importante, ativa lá a notificação, sempre que tem novidade você recebe em primeira mão. Eu comecei a nossa conversa falando que assim, eu achava que entendia um pouco de música, aí João chega aqui com um cavaquinho de 5 cordas, eu já fiquei sem entender, porque pra mim até 30 minutos atrás, cavaquinho tinha 4 cordas e só, mas pelo jeito não, existem variações aí, como é que é isso, João? Pois é, rapaz, essa questão do cavaquinho de 5 cordas, muita gente pergunta sobre isso, né? Porque o cavaquinho, tradicionalmente, ele tem 4 cordas, né? O cavaquinho que é Ré, Si, Sol, Ré. Aí eu vi alguns músicos tocando com cavaquinho de 5 cordas, que é uma corda a mais, que é a quinta corda, né? A corda mais grave. Então, nós aqui temos aqui a nota Sol, né? Alguns músicos tocam também com a nota Lá na quinta corda. Mas isso aí surgiu agora, esses cavaquinhos de 5 cordas? Não, é muito antigo, assim. Então você tem o cavaquinista Mário Álvares, sabe? Antes do Valdir Azevedo, quem foi Valdir Azevedo? Foi aquele músico que mais popularizou o cavaquinho como instrumento solista. Compositor de Brasileirinho, Delicado, Pedacinho do Céu. Grandes clássicos da música brasileira, assim, né? Para o cavaquinho. Aí eu resolvi, né, encomendar o João Batista, o luthier, esse cavaquinho aqui. Cavaquinho de 5 cordas. Ele agora fez 12 anos que está comigo. Então um cavaquinho que tem uma história já. Gravei com ele, fiz algumas composições para esse instrumento. Mas tem uma galera boa tocando. Inclusive tem um cavaquinho também de 6 cordas, né? Também. Pronto, aí a coisa ficou mais complexa ainda. Mais complexa ainda. Esse aí eu não toco também. Porque eu digo assim, uma corda a mais é um mundo a mais a se explorar e uma responsabilidade a mais, né? Porque não é só ter a corda, né? Você quando tu começou com de 4 cordas? Comecei com um cavaquinho de 4 cordas. Como é que foi a adaptação para esse novo instrumento? Porque é um novo instrumento. Ainda está sendo uma adaptação, né? Porque cada vez eu descubro coisas diferentes com esse instrumento, com o cavaquinho. Às vezes, por exemplo, quando você vai acompanhar, você pensando no cavaquinho de 4 cordas, né? Você vai utilizar aqui os 4 dedos, né? Aqui, ó. Mas a paleta fica batendo e fica sobrando aqui a 4ª corda. Então você tem que adaptar. Então eu coloco uso muito esse dedo aqui, ó. Tá vendo? Pra poder abafar a corda. Pra poder abafar, ó. Não só abafar, mas como também você pode apertar e você tira a nota, que é a nota mais grave, nós chamamos do baixo, né? Do acorde. Então, você põe o acorde de Sol maior. Como é Sol maior e a corda é Sol, eu posso utilizar também ela. No caso, na formação do acorde. Na formação do acorde, isso mesmo. Aí aqui eu coloquei o baixo na tônica. Eu coloco o baixo na terça, ó. Eu coloco aqui, ó. E às vezes, quando eu vou tocar um acorde que eu não tenho como colocar no baixo isso, eu abafo. Então eu faço aqui. Fica com a 5ª corda abafada. Mas eu utilizo ele muito para fazer melodias, né? Como instrumento solista, porque eu vou ter um recurso mais de notas graves, né? Tem até aquele choro, Apanhei de Cavaquinho, né? Que diz o seguinte, que é uma história interessante. O Ernesto Nazaré, que é aquele choro que faz... Essa notinha aqui, o Dó sustenido, no cavaquinho não tem, que o cavaquinho de 4 cordas. Aí ele colocava, apanhei de cavaquinho, peguei você e cavaquinho, né? Dizem que é por causa dessa história aí que ele colocou essa... Mas com o cavaquinho de 5 cordas não, você tem como fazer, porque você tem essa nota mais grave, né? Então você acaba tendo a mesma extensão sonora, né, do bandolim, que ele tem a corda mais grave, o Sol. Que arretado. Começamos com uma aula no episódio de hoje. Que é isso. João, deixa eu só pedir pra tu chegar mais perto do microfone. Claro. Na hora de falar. Pode levantar um pouquinho também se você quiser, fica à vontade aí. Claro, perfeito. João, me conta aí, como é que começa a tua história com esse instrumento? Como é que você falou assim, não, acordei hoje, quero ser músico e gosto do cavaquinho, vou seguir com ele a partir de agora? Pois é, eu comecei na música, eu tinha uns 13 anos de idade na época. Eu morava na cidade de União dos Palmares, em Alagoas, onde tem a Serra da Barriga, aquela história de Zumbi dos Palmares lá.
E na época ninguém tocava cavaquinho, cidade do interior, assim. Mas tava aquele auge do samba e do pagode, anos 90 por aí. E eu vi o pessoal tocando na televisão, eu ficava louco para ter um cavaquinho. Meus pais me deram esse instrumento. Porque assim, nasci em Casa Amarela, morei no Conjunto Muribeca, morei em União dos Palmares, Alagoas. Minha vida é bem... né, Bem nômade. Bem nômade, Mas minha mãe é professora do estado de Alagoas e meu pai é taxista de Olinda. Meu pai era taxista de Olinda. Mas eles nunca se separaram, assim. Então, minha vida sempre foi. Eu estudava um ano em Alagoas, um ano em Pernambuco, um ano em Alagoas e Pernambuco. Eu ficava sempre nessa. E quando eu terminei o meu segundo grau, tinha 16 anos por aí, eu digo, eu quero estudar música. Já tocava lá, assim, pegando com amigos, cavaquinho, que chamamos de afinação natural, aqueles acordes de violão, né? Afinação do violão, mi, si, sol, ré. Aí eu ficava pegando assim e tal. Cheguei aí pegar algumas aulas em Maceió com um grande cavaquinista que tem lá chamado Wellington Pinheiro, né? Uma coisa bacana do Brasil é que você vê músico bom em tudo que é lugar que você chega, né? Sempre tem um músico bom, um cara que é referência naquele seu instrumento, naquela região. Aí me indicaram esse cara, assim, um grande cavaquinista, o Wellington Pinheiro. Eu saía de União dos Palmares, viajava para lá, estudava e voltava. Mas eu queria, assim, algo mais, fazer conservatório. E na época em Alagoas não tinha. Não sei se atualmente tem, mas não tinha. Então eu resolvi voltar para Recife. Aí voltei para o Conjunto Muribeca lá, eu morei também. E lá eu tive a sorte de, nesse bairro, no Conjunto Muribeca, ter dois grandes cavaquinistas, assim. Bila do Cavaquinho, que foi integrante do Conjunto Pernambucano de Choro, do Corá de Moraes, e Cici do Cavaquinho. E ambos músicos do choro. E um gênero que eu já cheguei tocando, né? Que eu aprendi também lá com o Elton, algumas coisas assim. Pronto. Bila do Cavaquinho, sogro de Marco César, que é uma grande referência no ensino de cavaquinho, violão, bandolim, um dos grandes mestres desses instrumentos aqui em Pernambuco. E eu fui fazer conservatório pernambucano de música. Antes disso também cheguei a estudar um pouco o Beto do bandolim. E lá no conservatório eu entrei no conservatório e depois me formei lá com o professor Marco César em 2007, sendo o primeiro aluno a se formar na instituição, nesse instrumento, né? Ou seja, antes de você, ninguém. Antes de mim, ninguém ter se formado. Né, começava, então, mas não... porque é o seguinte... O músico começa a tocar, começa a estudar, tal, aí começa a aparecer coisas para tocar. Eventos, ensaios, não sei o quê. A galera começa a ficar, às vezes, sem tempo para conseguir, né, dar conta daquele recado. Estudar. O propósito inicial que era estudar. Aí eu tentava articular isso, tal. Como meus pais sempre me apoiaram muito, eu vivo só para isso, né? E vivia na época ainda com aquele apoio. Eu passava o dia com o instrumento. Eu chegava no conservatório de 8, 9 horas da manhã e saía lá 10 horas da noite, às vezes. Caramba. Ficava o dia todo com o instrumento. Era meu dia a dia, assim. Quando o Marco César estava lá, isso nos dias que tinha aula com o Marco César, né? Ele dava essa liberdade, eu ficava assistindo a aula dos alunos também, porque era massa, assim, era uma grande comunhão dos músicos de choro, alunos dele. Enquanto ele ficava dando aula, a gente ficava assistindo na sala, uma sala grande como essa, aí ficava assistindo a aula do outro, e você aprendia vendo ele dar aula. Aí quando terminava a gente saía, ficava fazendo rodas de choro nos pátios do conservatório. Então, momentos maravilhosos assim, muitas músicas surgiram nesses ambientes, né? Nesse processo tal, e aprendizado. Aí surgiam apresentações. Então era um ambiente muito massa assim, para você aprender. E isso me ajudou muito, né, a evoluir no cavaquinho. É bem interessante assim, porque a gente vê o quão importante o ensino da música e alguns locais que oferecem isso, né, para o público, para as crianças, para os adolescentes. Conservatórios, que é uma grande escola, sempre que você fala assim, conservatório, sempre tem um peso diferente, assim. É verdade. A minha criação foi no Rio de Janeiro e sempre que eu via um músico, não, esse cara aqui é formado no conservatório, opa, calma aí, porque ele tem algo para oferecer. Claro, a dificuldade, né, que é você encontrar uma boa escola de música e a dedicação que essas pessoas, elas empregam para poder fazer a formação, para poder aprender e tal. Deveríamos ter mais conservatórios espalhados por aí. É verdade. Nós temos aqui o Conservatório Pernambucano de Música, né, que foi onde eu me estudei, né? Temos também aqui o Centro de Criatividade, né? Temos o SEMI Olinda, a Escola João Pernambuco, mas faz uma diferença grande, assim, fez muito na minha vida, assim, muito, porque, imagina, eu vim aquele cara sonhador de Alagoas para aqui para querer estudar música, e no conservatório as pessoas que eu conheci, um ambiente me proporcionou muitas coisas bacanas assim, na minha vida, né? Até hoje, assim, de vez em quando eu toco lá também, né? Eu considero ali a minha segunda casa, assim, Conservatório Pernambucano de Música. Apesar de não ser professor de lá, já dei aula lá 2 anos e tal, mas não como um concursado efetivo. Mas é algo que alimenta muito, assim, a minha alma, tá naquele ambiente, você tocar, compor ali. Várias músicas minhas surgiram naquele espaço, né?
Então é muito especial. Ô João, você começou na influência lá atrás do samba, do pagode, Certo. nos anos 90 e tal, mas teve um momento que você procurou outros ritmos, principalmente o choro. Perfeito. Como é que foi essa ruptura aí, essa mudança? Eu posso estar falando como leigo, mas para quem está olhando, quem está acompanhando, se a gente for comparar o choro com o pagode, a complexidade do choro é muito maior, ou eu estou errado? É verdade, assim, hoje em dia existe um grande preconceito, infelizmente, de algumas pessoas com o pagode, né? E você vê excelentes produções, pô, coisas difíceis de tocar pra caramba, assim, os arranjos, assim, bem elaborados. E na minha época, né, eu era fã daqueles grupos Arte Popular, Soweto, Exalta Samba, assim, foi as minhas primeiras... Tocou muito pimpolho, não foi? Toquei muito pimpolho. As minhas primeiras referências, né? Assim, pô, os caras tocando cavaquinho lá, assim, eu ficava maravilhado por aquilo. E como é que faz isso e tal? Aí tem uma frase que um amigo fala assim, que é: quando eu tiver meus filhos, ele não vai ser obrigado a gostar do gênero de música que eu gosto, mas ele é obrigado a conhecer, para depois ele escolher. Então, assim, nesse início, eu não conhecia o choro, né? Então, um amigo meu, uma banda que eu tocava lá de swingueira na época, em Nas Palmares, assim, que é massa demais tocar swingueira, é um gênero... É bem ritmado, bem assim, ritmado, né? Assim, pô. Aí eu, naquela época, novinho, 13, 14 anos, 15 anos, começando e tal, super instigado. Aí ele, você tem que ouvir choro, Valdir Azevedo. Eu digo, o que é choro? O que é Valdir Azevedo? Aí, escute aí. Aí, brasileirinha. Eu digo, já escutei essa melodia em algum lugar, né? Aí eu peguei, caramba, eu fiquei maravilhado. O cara fazia aquilo no cavaquinho. Que é isso, cara? Puxa. Aí, comentando com meu pai pegou e me deu um disco do Valdir Azevedo. Aí eu fiquei apaixonado pelo choro, eu só queria saber de choro, assim. O primeiro a tirar foi Brasileirinho ou teve algum antes? Foi o primeiro choro a tirar. Porque aquele que eu conhecia tinha que ter aquela vontade de tirar, né? Toca pra gente aí. Claro. A música está muito presente na nossa vida, mas é de uma complexidade gigantesca isso aí. Pois é. Porque você vê a velocidade que os acordes são empregados, enfim, a complexidade do próprio arranjo é algo que você fica assim muito, muito feliz de saber que é uma composição nacional isso aí, é uma musicalidade única da gente. Como é que, quando você vai para estudar o cavaquinho, tem que estudar a história do cavaquinho. Sei. O que tu conseguiu nessa época assim aprender sobre ele? De onde vem esse instrumento? Quais são os ritmos que ele é mais empregado? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Certo. Uma coisa bacana do cavaquinho na música brasileira é que ele está presente no contexto nas produções fonográficas da nossa música, né? E em várias gravações, por exemplo, enquanto o cavaquinho, principalmente no samba, né? Se está ali presente no pagode, no baião, no frevo, né? Até no maracatu você encontra o cavaquinho em algumas gravações da galera fazendo, né? Assim, mas quando eu fui pesquisar sobre a história do cavaquinho, aquela curiosidade, eu descobri, assim, alguns estudiosos falam que ele veio de Portugal, da região de Braga, né? De Portugal, da região do Minho, em Portugal. E de lá ele saiu disseminando para várias... Muito utilizado no fado, então. Também na música portuguesa, né? Para vários lugares do mundo, né? Cabo Verde, o Havaí. O ukulele é um cavaquinho, né? Um cavaquinho havaiano. O ukulele é um tipo de cavaquinho. Mas a afinação é a mesma ou não? Não. E esse aqui tá. Cavaquinho brasileiro, né? Então, cada lugar na Indonésia também, cada lugar que esse instrumento foi, ele adquiriu características próprias, né? Tanto na sua construção como na afinação. Então, esse aqui é o cavaquinho brasileiro, esse formato. O cavaquinho português ele já é diferente, é outra afinação, outra forma de tocar. Às vezes toca fazendo rasqueado, entendeu? Sem utilizar a palheta. O cavaquinho de Cabo Verde já é bem maior, né? Vocês podem pesquisar no Google, vai ver, pô, que bacana. O ukulele, por exemplo, é um cavaquinho que você toca, né? Geralmente sem palheta, né? Utilizando os cordas são de nylon, as cordas são de nylon, né? Aqui no cavaquinho nós temos o cavaquinho de 5, de 6, já vai criando, né? Variedades do cavaquinho. Isso também, além dessa questão das variedades na sua construção e nas afinações, na forma de tocar. E nos nomes também, né? Então é cavaquinho, braguinha, machete.
Então tem vários nomes que você vai descobrindo, cavaco, né? Vários nomes diferentes sobre esse instrumento, né? É muito bacana, você começa a pesquisar e estudar, vai descobrindo assim, descobrindo curiosidades e músicos fantásticos tocando esse instrumento, né? Desenvolvendo composições para ele e enriquecendo mais, dando sua contribuição para isso. Ô João, o cavaco que traz o choro é o choro que traz o cavaco pro Brasil? Eu acho que os dois vieram juntos assim, né? Porque também outra grande questão. Quando foi que o cavaquinho chegou no Brasil, né? Tava lendo sobre isso, assim, alguns pesquisadores falam que ele chegou mais ou menos em 1807, quando vieram aquelas, né, as embarcações e tal. Aí eu digo, será que algum marinheiro daquele veio tocando cavaquinho, trouxe o cavaquinho, tava fazendo uma festa? Tal. Era o passatempo, era festa na embarcação. Mas o choro, né, segundo alguns historiadores falam, ele surgiu em 1870 na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E daí que foi uma mistura dos ritmos que vieram da Europa com o lundu, de origem africana, aquela mistura da música africana com os ritmos europeus, né? E a grande mistura que é o Brasil, né? O choro, o cavaquinho junto com a flauta e o violão fazem parte da primeira formação do choro, assim, né? O choro é considerado a primeira música urbana brasileira. Então, eu acho que eles foram surgindo juntos, assim. Mas né? quando você fala assim, primeira música urbana, o samba, como é que entra nisso aí? O samba, ele foi chegando, acredito que um pouco depois, né? Mas o choro, ele foi essa grande mistura que se tem, né? Do choro com o samba. Ali, toda a roda de samba tem um cavaquinho, de choro tem... Esses músicos que às vezes que gravam o samba vieram do choro também. Se você for analisar as produções fonográficas desses grandes artistas, você vai lá encontrar esses caras tocando aí. E aí, quando você ouviu pela primeira vez, ganhou o disco, se apaixonou e não largou nunca mais? Não larguei nunca mais, não larguei nunca mais. É um instrumento que o timbre dele, assim, me deixa... Eu tentei estudar bandolim, né? Cheguei a estudar, toco bandola, que é uma espécie de bandolim um pouco maior, violão e tal, mas o cavaquinho tem um timbre muito especial, assim, eu gosto muito, assim, do instrumento. Ô João, a gente conversava aqui fora do ar e eu até tirava dúvidas com você em relação à afinação, em relação a outros instrumentos. O banjo tem afinação parecida com a do cavaquinho. O que muda, assim? A sonoridade diferente? Ele é empregado em um outro estilo de música? O que difere, assim? Porque quando você fala assim, mas tem a mesma afinação, teoricamente os acordes são os mesmos e por aí vai. Sim, o banjo ele tem a mesma afinação do cavaquinho, né? Porque o banjo ele foi uma adaptação que fizeram do banjo americano, né? A junção desse cavaquinho que nós tocamos aqui. Utilizado da música country, enfim. Isso mesmo, porque ele tem um braço maior, né, tal. Mas ele tem um som mais percussivo, né? Se você quando você vai ouvir aquela caixa de às vezes de couro, né, aquilo ali tudo dá um som mais percussivo, né? E na forma de tocar também. No cavaquinho, quando o cavaquinho tá aqui, por exemplo, uma batida de banjo, por isso assim. Essa é uma levada mais rítmica assim, né? E eu já vi alguns músicos solando no banjo também, é muito interessante também. O banjo são 10 são 8 cordas no caso, né? O cavaquinho tem 4 cordas. O banjo, qual é o que tem as cordas dobradas? Ali é o bandolim. A bandolim, no caso. O bandolim são cordas duplas, né? Isso. Enquanto você toca uma corda, na verdade toca duas ao mesmo tempo, né? Mas com a mesma afinação, no caso. Com a mesma afinação. Por exemplo, vou tentar fazer aqui no cavaquinho. Eu toquei aqui 2 cordas, né? O Mi e o Mi. Então no bandolim fica assim também. Você toca, aí daí se sou como a viola, acontece também na viola nordestina, né? A viola caipira, você toca 2 cordas ao mesmo tempo. Interessante. E aí você, além de gostar do instrumento, além de começar a praticar, estudar mais, começa a tua fase de compositor. Isso. Como é que chega assim a composição na tua vida? Qual foi a primeira composição? E como é que foi construir isso assim? A gente que às vezes não valoriza tanto a música instrumental, mas sabendo que tem tantos bons músicos que conseguem produzir coisas maravilhosas. E aí chegou a tua hora de fazer parte desse hall aí de músicos instrumentais que compõem. Como é que foi isso pra tu? Perfeito, assim, a sua pergunta. O compositor, o músico, assim, eu vejo o músico, ele é o compositor um pouco esponja, né? Então o músico é o que ele escuta, né? Então você é uma mistura das suas referências ali, naturalmente você vai compondo parecido com um pouco do que você escuta, do que você absorve na música, né? Então tem um amigo meu que fala assim, na música brasileira nada se cria, tudo se copia. Ele brinca assim, mas é por que ele fala isso? Porque se você for analisar muitas composições, você vai perceber, poxa, isso aqui lembra um pouco
Tom Jobim, isso aqui lembra um pouco tal. Então, assim, na minha forma de compor, eu procuro misturar todos esses gêneros musicais, esses instrumentistas que eu já ouvi, né? Então, se eu estou ouvindo muito jazz, se eu estou ouvindo muito um Hermeto Pascoal, se eu estou ouvindo alguém, quando eu vou compor, naturalmente, sem querer, às vezes, você vai compondo, pegando um pouco o estilo daquele músico. Isso não quer dizer que você está copiando, mas você tem como uma referência, né? Por exemplo, se eu vou cantar uma música, todo mundo começa a cantar imitando alguém, geralmente, né? Você tem aquela referência. Mesma coisa com o pelo menos no mesmo tom que o cantor... Isso, que o cantor faz. Né? Então, assim, quando eu vou compor, atualmente, né? Por exemplo, eu quero compor um frevo. Então, eu vou escutar o frevo, eu escrevo as células rítmicas, os ritmos que eu acho interessante daquele frevo. Eu pego aqueles fragmentos rítmicos ali, eu vou criando melodias, crio uma harmonia e vou desenvolvendo e construindo. É como montar um quebra-cabeça. Você vai montando esse quebra-cabeça e às vezes quando chega no final, pô, não gostei. Aí você exclui, entendeu? E às vezes eu gostei pra caramba. Eu nunca consigo fazer uma música assim agora e terminar naquele mesmo dia. Eu gosto de discutir, sou um pouco perfeccionista com isso. Eu gosto de ouvir várias vezes, tal, mostrar para outras pessoas mais experientes, assim, para dar uma opinião, tal. Eu gosto também, eu aprendo muito com isso e procuro levar meu trabalho assim. Minha primeira música foi um choro, tá vendo essa questão da sua referência, né, do que você escuta, chamado Tirando o Fôlego. Por quê? É uma música que eu fiz com um amigo meu chamado Rodrigo Samico, ele é até professor do conservatório atualmente. Na época estudavam juntos com Marco César e aquilo que eu estava falando sobre esse espaço do conservatório, tá todo mundo junto ali conversando e tal. Fizemos lá no conservatório. E a gente tocava em um grupo de choro chamado Arabiando, que foi um grupo foi um grupo bem... Se não me engano, o Rafa do Bandolim também fazia parte, né? Rafael, um grande amigo meu também. Tocava com ele, a gente gravou um disco, tudo. Então foi um grupo que fizemos, na época todo mundo novinho tocando. Aí chamava bem a atenção na cidade, assim, tocamos em muitos lugares, né? Esse grupo teve várias formações e eu entrei na última formação, que foi quando gravamos o disco. E esse choro foi gravado nesse disco, Tirando o Fôlego. Vocês podem ouvir nas plataformas digitais. E aqui também. Aqui também. Vou tocar um trechinho. Nunca mais eu toquei, me perdoe qualquer coisa. Por que Tirando o Fôlego? Porque por ele ser muito rápido e ter muitas notas, você não tem tempo nem para respirar. Aí, pô, esse choro é de tirar o fôlego, né? Todo choro, toda música, assim, todo choro, geralmente, o título, como é uma música instrumental, ela geralmente é feita para alguém ou tem alguma história interessante referente àquele choro. Vê se eu lembro aqui, Tirando o Fôlego. Fiz aqui um pedacinho, mas aí você vê que ela é... E qual é a história desse choro? A história é essa, que você toca, você não consegue respirar, que ela é 2, 3 Mas minutos... tu compôs ela como, assim? Como é que chegou até ela? 2, 3 minutos de música e você não consegue respirar, né? Mas quando eu cheguei a ela, eu quis fazer um choro que ele tivesse uma certa exigência do músico, uma virtuosidade, né? Então eu pensei nisso antes de compor e a gente foi criando, né? Eu e esse amigo, eu fazia uma parte, ele fazia outra, isso numa daquelas salas do conservatório. Depois a gente gravou no disco do Arabiando, né? Você que é músico e já tentou tocar esse choro e não conseguiu, foi pensado pra você não conseguir, entendeu? Ele fez pensando nisso assim pra colocar dificuldade, pra chegar no final e falar assim, só quem compôs é que consegue tocar direito. Nada, mas são tipo de músicas que, assim, são desafios, né? Porque isso é bacana para o músico, para você conseguir desenvolver, você conseguir estudar. E músicas que exigem que você esteja sempre tocando, né? Porque o músico é como se fosse um atleta, né? Você pode tocar muito bem, você passa uma semana sem tocar, você já não está naquela... O cérebro vai, mas o dedo não vai. E eu ia te perguntar exatamente isso, mas antes de perguntar, por falar em tirar o fôlego, gente, ó, hoje o programa, mais uma vez, é patrocinado pela Alamoa, esse chopp de vinho aqui, uvas que são selecionadas, uma bebida genuinamente pernambucana, é de tirar o fôlego, não tanto quanto o choro do nosso amigo aqui, mas é uma maravilha, vale muito a pena. Você encontra em vários pontos de venda, eles entregam em casa também, ou seja, vale muito a pena experimentar isso aqui e ouvir no choro é melhor ainda. Perfeito. Você falava sobre a memória musical e eu ia te perguntar exatamente sobre isso, assim. O músico ele precisa ficar praticando aquilo ali, precisa estar o tempo todo para não esquecer. Porque tem a memória muscular dos dedos, que também às vezes falha, tem a nota que você às vezes não consegue mais encaixar naquela música ali. Música é memória. É, memória total. Assim, e prática. E prática,
tem que estar o tempo todo estudando, né? Por exemplo, a minha rotina diária, assim, eu acordo, tomo um café, pego o instrumento, eu vou lá, uma série de exercícios, né, para trabalhar a mecânica dos dedos, né, tal, assim. Depois eu vou estudar escalas, vou estudar repertório, né? Então, tem alguns choros que eu toco, músicas que eu toco há muitos anos, assim, vai ter que estar lembrando, né? A questão do tocar, por exemplo, bar. Então, eu considero, às vezes, tocar num barzinho um ensaio pago, né? Porque ali eu consigo exercitar meu repertório 2, 3 horas, tocando música instrumental, um choro atrás do outro, geralmente assim, né? E, então, isso é muito bacana. Mas o músico tem que estar sempre exercitando isso para você conseguir ter um domínio. Porque senão você acaba esquecendo, né? Não vai. João, a gente fala sobre essa complexidade que é a memória, a prática. Eu sei que um músico, quando chega num patamar, que ele olha para trás e fala assim, não, tudo é questão de você estudar e tal. Mas existem dificuldades distintas dentro da música, por exemplo, assim, é você compreender uma partitura, é você praticar, é você saber aquecer melhor a tua musculatura para você poder tirar, ter a melhor qualidade musical. O que é mais complexo assim dentro da música? Quando você, por exemplo, pega um instrumento para tocar, o que é mais difícil chegar até aquela música perfeita? Pois é, assim, isso é uma grande questão que às vezes tem assim, a pessoa chega assim pra você e pergunta, você estuda quantas horas por dia, né? Pra você conseguir tocar. Aí tem gente que fala, eu estudo 8 horas por dia, eu estudo 2 horas, eu estudo meia hora. Às vezes depende do que e como estudar, né? De como você organizar esse estudo para esse estudo funcionar. Às vezes o cara estuda 8 horas, mas 8 horas eu tô tocando. Às vezes tocar só não é estudar. Então, aí quando você divide o seu estudo, às vezes 1 hora, meia hora de estudo, que você consegue trabalhar essas dificuldades, por exemplo, de você fazer um dedilhado legal, você conseguir fazer uma técnica, você conseguir ter uma expressão. E não é só tocar, é você conseguir passar um sentimento no instrumento, né? Então isso é uma das grandes dificuldades que eu acho para o músico, além de você ter essa questão da mecânica de tocar, é você conseguir expressar, você conseguir tocar com sentimento, tocar com coração, né? Porque uma coisa é eu fazer essa frase aqui e eu fazer. Eu dei outro sentido para a frase, né? Então isso é complicado de você conseguir fazer. Isso é uma grande busca para a gente, você conseguir expressar. Mas como você expressar se você ainda não tem um domínio da técnica? Então você também tem que ter um domínio da técnica no instrumento para você depois conseguir também colocar essa questão do sentimento no instrumento, né? Eu vejo dessa forma, assim. Tu falava há pouco, João, sobre o frevo, em que você também toca frevo e tal, utilizando o cavaco. A gente conversava um pouco antes, e aí eu dizia pra você que eu acho o frevo uma das músicas mais complexas, assim. Já troquei algumas ideias com o Luciano Magno, que é um cara que eu curto muito, assim, e é um guitarrista que manja muito de frevo. E ele falava uma vez pra mim exatamente isso, assim, a complexidade que é o frevo para instrumentos de corda. O cavaco não é diferente. Como é que foi tu chegar a tocar esse ritmo e gostar de tocar esse ritmo? E de fato é muito difícil tocar frevo no cavaquinho? É um gênero que exige muito do instrumentista para você conseguir ter um domínio, né? O Luciano, eu sou muito fã do Luciano, um grande amigo meu, assim, é uma referência para mim, né? Gente boa demais. Pois é, e você tocar no cavaquinho, esse gênero musical exige muito de você, assim, tá imerso nessa música, assim, né? Estar sempre ouvindo, né? E tentar ver os mestres tocando, como por exemplo o Luciano Magno, né? A minha grande referência, assim, do frevo nas cordas dedilhadas é o professor Marco César, né? Ele fez parte da Orquestra de Corda Dedilhada de Pernambuco, que eles gravaram muitos frevos, né? Frevos de rua, né? Frevo de bloco e tal. E a forma dele tocar o frevo, ele me fez enxergar o frevo, que não é só tocar rápido, né? Porque às vezes você vê muita gente tocando o frevo tocando muito rápido, mas não passa o sotaque, né? Da mesma forma que a gente tem um sotaque ao falar, a gente também tem um sotaque a tocar, vários gêneros musicais, né? Então, e no frevo exige esse sotaque. Por exemplo, eu vou tocar aqui um pedacinho de o frevo do Jacaré. Jacaré era um cavaquinista pernambucano, fantástico, daquele Recife, uma referência que vocês, quem puder conhecer a obra dele é Antônio Silva Torres, Jacaré. Tem um disco dele no YouTube, é um disco lindo, chamado Choro Frevado, né? Inclusive a Orquestra de Corda dele lá de Pernambuco gravou com ele esse disco. Direção musical do Maurício Carrilho. E é um frevo chamado Jacaré Voador.
Eu vou tocar a primeira parte sem fazer o sotaque. E depois a segunda eu vou fazer esse sotaque. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Ó. Agora eu vou tentar fazer com um sotaque. Dá um outro sentimento pra Dá outro música. sentimento, né? Você percebe aonde é que tá. Por exemplo, quem é músico vai perceber isso, que já toca, poxa, caramba. Ó. Na notinha do meio, por exemplo, aqui na síncope, né? Então são detalhes e nuances que fazem toda a diferença. É porque, na verdade, ele não segue uma linha reta, assim, né? Ele tem uma certa... como eu falei, tem um sentimento aí que você consegue expressar de forma diferenciada a música, né? Ela é muito mais envolvente, muito mais... o ritmo é completamente diferente, assim, né? A própria tonalidade das notas, assim, um pouco mais alto, um pouco mais baixa, enfim, pois você vai conseguindo... A pegada que você toca, né? Aí você faz um pianinho, você faz uma notinha mais curta que a outra. Tudo isso dá uma diferença tremenda, assim. O diferencial está nos detalhes aí que você vai... Isso aqui é difícil. Você, além de tocar, né? O quanto você... isso exige de você. Você, além de querer tocar bem, ter um domínio da mecânica, você conseguir colocar todas essas nuances no seu instrumento para você conseguir caracterizar aquele gênero como ele foi concebido, né? João, eu confesso para você que é muito bacana ver um músico virtuoso como você tocar assim, e claro que a gente sabe que demorou muito tempo para você chegar nesse patamar. Mas infelizmente a gente sabe que a arte aqui no Brasil, apesar da gente ter isso muito visceral, assim, o brasileiro é muito artístico em várias áreas, mas não é valorizado. Vocês, músicos, artistas, passaram por momentos muito complicados agora na pandemia. Como é que foi, assim, atravessar esse momento? Como é que está sendo essa retomada para você? Como é que está sendo tudo isso? Foi um momento bem difícil, assim. Eu acho que a classe artística foi a classe uma das que mais sofreu com essa questão da pandemia, né? A gente, quem vive de tocar, né? Você não poder sair para tocar. E aí, como é que você vai ganhar o seu pão de cada dia, né? Você conseguir tocar, né? Então, assim, no meu caso, eu dou aulas, né? Particulares, assim, de cavaquinho, violão e ukulele, né? Então, eu já tenho alguns alunos online. Então, isso que me manteve durante essa pandemia, assim. E lives, né? Começou a surgir as pessoas começaram a se virar, assim, criar situações de fazer uma live, cobrar um dinheiro para a pessoa assistir, né? Então isso foi algo muito bacana assim, que aconteceu também. Você assistia a live, você contribuía, e também teve o sentimento das pessoas que assistiam e contribuir. Então isso foi muito, muito bonito assim, que aconteceu, essa questão da ajuda dos músicos. Assim. Eu vi músicos assim que durante a pandemia venderam instrumentos. Pô. Isso é muito triste. Pô. Você vê um músico vender instrumento porque ele não conseguiu, né, se manter, cara. É muito triste. Vi músico que foi trabalhar com outra coisa na pandemia. Muita gente foi eu vi músico que tocava comigo, rapaz, tô no Uber na pandemia porque eu tive que, não que é uma profissão maravilhosa, mas eu digo assim, tive que fazer isso porque eu tava sem conseguir tocar. Teve que abandonar o ofício, o ofício dele, caso, assim, né? O ofício dele por causa porque ele não tava conseguindo tocar, né, tal. E agora tá voltando. Então eu tava até comentando com Bárbara, minha esposa, que, poxa, que bacana que, graças a Deus, agora tô com uma agenda, várias apresentações e tal, que na pandemia você fica meio desesperado em casa. Caramba, eu quero tocar, não pode sair de casa e tal. Então, mas o que me segurou bem, no meu caso, foi a questão das aulas. Então, agora também, eu acho que expõe um pouquinho da falta de política pública voltada para os artistas, né? Perfeito, porque, assim, muito se teve para poder alcançar algumas leis, como
Aldir Blanc, Isso. enfim, outras que não foram aprovadas e que poderiam ter ajudado os músicos, os artistas como um todo. Mas isso expõe também um pouquinho a falta de valorização. E expõe, assim, porque assim, muita gente não conseguiu ser contemplado pela Lei Aldir Blanc. Então, eu coloquei vários projetos e não fui contemplado, por exemplo. Então, assim, quando teve e tal, eu coloquei os projetos, não fui contemplado na Lei Aldir Blanc. Alguns amigos meus também não foram, outros foram. Mas é porque é muita gente, eu acho que não sei como você vai dar conta de tudo isso, né? Muita gente ser contemplado por essa lei. Mas eu participei de projetos de pessoas que foram contempladas, assim, como músico, né? Então, algo que ajudou também. Participei de várias lives das pessoas que foram contempladas, elas recebiam, repassavam, então teve essa ajuda também. Eu entendo também pelo fato de eu não ter sido contemplado, porque é uma seleção, muita gente para analisar, tal. Não, e a gente quando fala... Assim, é porque existe uma falta de compreensão no Brasil muito grande em relação a algumas políticas públicas, que eu acho que acaba travando ainda mais, né? Faz com que as pessoas não se aproximem do que elas deveriam entender. A gente fala, por exemplo, sobre a Lei Rouanet. Muita gente tem um entendimento super errado da lei, total, acha que para dar dinheiro para artista não é assim que funciona. O artista tem que colocar um projeto lá, ele tem que captar o recurso junto às empresas, as empresas poderem aderir àquilo ali, tem que abrir as contas para que o governo possa verificar se tem algum erro, enfim. O que ela vai fazer não é doar para o artista, ela vai ser isenta de algum imposto para poder aquele dinheiro ser direcionado, e é um percentual muito pequeno, né? 4% no máximo do que a empresa passaria para o governo como imposto, vai passar para um artista. Só que para o artista chegar, ter esse dinheiro na mão, tem que... Enfim. Às vezes tem que contratar uma pessoa especialista naquilo ali. Um profissional que faz a captação do recurso. Já é uma despesa que ele já vai ter que tirar mais. É toda uma cadeia produtiva ali que ele vai fomentar com esse dinheiro que ele vai receber, né, tal. Eu já conheci pessoas que teve projetos aprovados na Lei Rouanet e não conseguiu captar e perdeu. A gente tem uma política, pelo menos nos últimos anos aqui no estado, que é incentivar a economia criativa. A música está dentro da economia criativa, né? A gente vê alguns cursos de formação para essa área crescendo, surgindo, e isso é bacana. Tu já começa a ver mudança nesse cenário. Eu sei que a pandemia atrapalhou em muito, né, a desenvoltura disso, mas você já consegue observar isso assim? A gente já vê a música, já vê a arte de forma diferente, de forma que, calma aí, não é só aquela questão do cara chegar e pagar para ver o artista. Tem toda uma cadeia, como você falou há pouco, produtiva que envolve aquilo ali, e que é possível você ganhar dinheiro com um todo, não somente com grandes artistas, mas artistas que fazem um trabalho muito mais individualizado, que não precisa ter plateias gigantescas para ganhar dinheiro. Você já consegue observar isso, João? Eu consigo, sim, observar. Eu acho que... Às vezes eu comparo assim, às vezes o dinheiro que você paga é um grande show de grande porte. Se você dividisse aquele dinheiro ali, você poderia fazer vários shows, contemplando vários artistas, né? Produzir gravar discos, projetos de aulas, né? Então, assim, eu vejo isso. Assim, uma coisa que é bacana também, eu estou vendo muito assim, os músicos agora se preocupando mais em aprender a fazer projetos culturais, né? Desenvolver suas ideias. Porque às vezes o músico tem a ideia, mas não sabe escrever, se inscrever no edital. Então, cada vez eu estou vendo assim, os músicos, eles... E essa pandemia foi algo que deu um reforço para isso. Fez a criatividade aflorar, porque você... os caras teve que escrever em editais, né? Então isso despertou nas pessoas assim, essa vontade de fazer isso. Eu faço meus projetos assim, às vezes eu aprovo um ou não, mas não é fácil, é muita concorrência, né? Você tem que estar muito ligado como escrever, porque às vezes você tem excelentes ideias, tem um lindo projeto, mas você não sabe escrever para aquele determinado projeto. Não é saber escrever assim, mas é você saber escrever para o que o projeto o que é que o projeto exige para aquilo, né? O que é que seria interessante para aquele projeto, né? Então você saber colocar a sua ideia e mostrar para ele o que seria interessante, né? Às vezes, então isso é algo muito complicado, às vezes, porque você além disso tem que tocar bem, tem que estudar, tem que compor, tem que fazer. Aí é algo que o músico tem que estar se virando em várias vertentes para conseguir ter o seu palco ali, ter o seu pão de cada dia, né? Tu falava há pouco sobre a tua esposa. Ela também é envolvida com música. Foi por meio da música que vocês conheceram ou já se conheciam antes? Foi por meio da música também. Que bacana. Como é que foi isso? Rapaz, essa história foi uma história interessante. A gente foi... a Bárbara faz parte do Pernambucaneando, que é um grupo bem bacana, assim, lá de Olinda. E eu fui fazer um sub lá, de um amigo meu. Substituí um amigo que não pôde tocar nesse dia. E nesse ensaio rolou o clima ali e tal, a gente
nos conhecemos e tal, e estamos juntos até hoje, né? Já são quantos anos? A gente tá juntos desde 2019. Olha aí, 3 anos Não, já. é 2018 isso. 4 anos. 4 anos. Tá vendo? A música, mais uma vez na sua vida aí. Mais uma vez, a música só me traz coisa boa, graças a Deus. E vocês conseguem trabalhar juntos, assim, musicalmente falando? Sim, a gente fizemos uma vez um vídeo no Instagram, tocando a música do Chico Buarque, viralizou esse vídeo e tal, muita gente compartilhando e tal. A música Injuriado. Bárbara canta muito bem, ela não vive da música, né? Mas ela tem um talento. Deveria, porque Deveria, ela se sustenta por uma coisa que é tão complicada que é o jornalismo, enfim. Ela ama o jornalismo também e tal, assim. Mas a gente tá organizando pra vender mais esse trabalho também, né? Trabalho musical. O problema é tempo, né? Dela e meu também, a gente conseguir conciliar as duas coisas. Mas a gente tá conseguindo, tá começando a organizar tudo isso para fazer da melhor forma. E como é que tem sido para você a questão das redes sociais? Como é que é divulgar o trabalho por meio delas? Como é que é ter contato com o público, ter o retorno do público também, muitas vezes? Alguém que vai num show teu, numa apresentação, e aí vê esse canal de comunicação muito fácil ali, né? Enfim, muito estreito entre você e ele. Como é que é para você isso? É o seguinte, assim, né? Eu fiz o curso de produção fonográfica na ESO, que agora é UniAESO, e muda muito, né, rápido, assim. Isso foi em 2015 que eu me formei. Impressionante como já mudou tudo, assim. Impressionante como as coisas vão modificando, tá? E você vai pegando outra nova vertente de divulgação, tudo. A rede atualmente que eu mais divulgo é o Instagram. É a minha fonte de divulgação. Quando se formou ainda era o Facebook, né? Quando se formou, era o Facebook. Era o Facebook. Então, assim, é o Instagram. Aí você fica naquela, assim... Eu coloco lá uma divulgação bacana. Será que as pessoas que estão ali estão vendo a minha divulgação? Porque eu tenho lá quase 5 mil seguidores, né? Pouquinho em relação às pessoas que as pessoas têm. Mas são seguidores reais que estão ali. Será que elas realmente estão curtindo o meu trabalho? Então, por exemplo, nessa pandemia, eu fiquei fazendo algumas lives com cavaquinistas, assim. Eu chamava um cavaquinista amigo meu lá do Rio Grande do Sul, fazia uma live. Um lá de São Paulo, cavaquinistas que eu admiro. E participei também de alguns falando sobre cavaquinho, falando do trabalho dele, falando sobre o meu. E durante essas lives, uma pessoa me viu e me contratou para dar uma aula lá na Escola de Música de Brasília, participar de um festival que eles têm anualmente, online. Então eu dei aula 2 semanas de cavaquinho. Caramba. Teve mais de 100 alunos online. Aí eu falando sobre o cavaquinho pernambucano, os ritmos nordestinos no cavaquinho, né? Como é que é a aceitação do público de lá de fora, de outros estados, com o que a gente faz aqui em relação à música, no teu caso em relação ao cavaquinho? Rapaz, é muito positiva, porque geralmente quando as pessoas, assim, a grande massa, quando vê o cavaquinho, associa ele ao samba, ao pagode e tal, assim. E você vê o cavaquinho tocando ritmos nordestinos, assim, a galera fica, puxa, que bacana, eu não sabia disso. Basta você ouvir um exemplo, vocês escutarem esse disco aí, Toca Pernambuco. Esse disco esse ano fez 10 anos que ele foi lançado. E é um disco, por que Toca Pernambuco? Toca Pernambuco é o nome de uma música minha, em parceria com Adel Marco Verde, que é um grande violeiro aqui de Nazaré da Mata. E por que esse nome? Porque é tipo uma crítica assim, pô, toca Pernambuco aí, a gente tem que tocar Pernambuco, né? Tocar a música pernambucana. Então esse disco é um disco do cavaquinho pernambucano. Então você vê o cavaquinho aí tocando ritmos pernambucanos e fusões que eu faço da música pernambucana com outros gêneros. Por exemplo, tem um choro baião aí. Como é que é? Um choro baião, eu toco uma primeira parte fazendo um choro, com ritmo de choro, e a segunda parte é um baião. Eu fiquei curioso agora, toca pra gente. Pronto. O nome dessa música aqui é Seu Emiliano, né? Como aqui eu não tenho a base rítmica, eu vou fazer só a melodia, certo? Certo. Primeira parte foi o baião, segunda parte choro. Fiz aqui a melodia, certo? Então, como é que fica? Por exemplo, o início que eu fiz a melodia, o baião. Choro. Então, é aí, questões rítmicas que eu coloco junto com a melodia e misturo os ritmos, né? Mas vocês vão ouvir melhor no disco, porque lá tem toda a percussão, tem a harmonia, né? Os instrumentos.
Aí eu gravei o Choro Baião, gravei um Caboclinho, gravei Frevos de Rua, tem 2 Frevos de Rua. Tem uma toada, que eu gravei também, chamada... Que até a primeira música que eu fiz pra esse cavaquinho aqui, cavaquinho de 5 cordas, eu posso tocar pra vocês também. Chamada Caminhando nas Nuvens. Tem valsas, tem choro também. Só o choro também. Ô João, eu tenho assim, eu gosto muito de música, deu pra perceber no nosso papo aqui. E eu acompanho bastante, assim, não vou dizer pra você que acompanho tudo, porque é impossível. Da música produzida aqui em Pernambuco. E eu observo que nos últimos anos tem aparecido vários grupos, assim como foi o Arabiando, existem outros grupos que vão surgindo e que trazem a música popular, o forró, o baião, o próprio frevo, que não deixa de ser uma música popular, enfim, porque nasce do público, nasce do povo, né? E traz profundidade a essa música. É um movimento natural a gente observar isso, assim, músicas que são populares e que acabam virando... ganhando profundidade com o passar dos anos, ou é um movimento diferente que a gente observa aqui e que talvez a gente nem esteja se dando conta? Eu vejo, como você fala, essa questão esse movimento popular das pessoas tocarem essas músicas e tal. Eu vejo assim, das pessoas arrumarem uma forma dessas pessoas trazer essas músicas para o seu repertório e a partir desse repertório elas começarem a conhecer também o seu trabalho que você já faz tocando esse tipo de música, né? Então eu já vi vários grupos de choro, por exemplo, tocando músicas famosas que estão aí rolando e tal. Não sei se eu entendi bem sua pergunta, assim, mas eu penso... É isso também, é um pouco disso também, porque assim, por exemplo, eu observo o forró como música, como estilo musical, ele é teoricamente simples, né? Ele é básico, vamos dizer assim. E você vê que hoje grupos conseguem dar profundidade ele ali, fazer arranjos muito mais complexos. Sim, sim. E que eu acho muito bacana isso, assim, porque ganha... É como se a música ganhasse um outro patamar. Ela deixa de ser aquele popularesco e passa para um outro patamar de música. E eu observo muito isso aqui nos últimos anos. Muitos grupos jovens que vêm fazendo isso. Assim. Não sei se é impressão minha ou se de fato isso vem acontecendo. Por exemplo, assim, quando a gente fala assim, na minha área, o choro, que eu toco, né? Então, o choro eu vejo o choro como uma forma de tocar, uma forma do músico interpretar. Mas vários gêneros musicais estão ali inseridos na formação do choro, por exemplo. Então eu sempre vejo os grupos tocando forró no repertório de choro, frevo no repertório de choro, baião, né? Inclusive nesse disco aí tem isso. Tem uma música chamada Alabucano, minha. Porque eu sou pernambucano, mas passei grande parte da minha vida em Alagoas, então eu me considero alabucano, metade alagoano e metade pernambucano. Eu coloquei esse nome. Ela é um forró. E eu acho um gênero difícil de tocar, forró, viu? Difícil de tocar. Você conseguir tocar o forró bem tocado, fazendo o que realmente a música exige. É porque é um ritmo percussionado, assim, ele tem muito da batida, enfim. Difícil tocar, assim, pra pessoa que nunca tocou um forró, vai tocar um forró. Eu acho um gênero que exige de você, assim, realmente, né? Depende também, porque essa questão de ser difícil ou fácil depende da música. Tem música muito fácil, tem música que é meio difícil, né? Mas tem alguns forrós, por exemplo, no repertório que a galera toca por aí, que encaixam muito bem no repertório do choro. A galera toca cada forró difícil. Agora tem um forró, Um Tom pra Jobim, do Sivuco do Oswaldinho, que é dificílimo, né? E muito bonito que as pessoas tocam no repertório. A gente tocava no Arabiando, de vez em quando eu toco também. Tudo que eu tô falando aqui, pessoal, vocês procurem Um Tom pra Jobim, vou ouvir. Aí vocês vão entender, ter mais precisão do que a gente tá falando, assim. A gente tá só pincelando aqui só. Tá? A gente tá só pincelando, Só pra vocês tomarem gosto e irem atrás. João, quem quiser falar contigo, se comunicar com você, como é que faz? Tu falou sobre o Instagram, como é que tá teu Instagram, como é que a pessoa começa a te seguir? É isso aí, vocês podem me conhecer, falar meu trabalho. É João Paulo Albertin, com M no final, M de Maria. Esse é meu Instagram e também meu canal do YouTube, João Paulo Albertin. E esse meu disco aqui, ó, Toca Pernambuco, ele vocês podem ouvir nas plataformas digitais de música. Tá no Deezer, Spotify, qualquer plataforma digital, no YouTube, só é colocar lá. Ele esse ano fez 10 anos de lançado. Eu fiz até uma apresentação pelo Conservatório Pernambucano de Música no Palácio do Campo das Princesas. Foi muito bonito lá, casa cheia. Vocês podem ouvir. Também tem no YouTube alguns vídeos da apresentação. E tem algumas músicas que eu venho lançando durante esses anos em formato de single, né? Então lancei 4 músicas e estou produzindo meu segundo disco aos poucos, né? Tem alguns clipes lá no YouTube também que eu produzo com essas músicas novas, que agora eu estou gravando sempre áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Já é uma evolução, que eu gravo só áudio. Eu queria muito, na época, ter feito todos os registros aqui em vídeo, né? Mas agora eu tô fazendo assim, eu gravo uma música, áudio e vídeo, sempre. Aí vocês podem conhecer lá. Maravilha, João.
Valeu mais uma vez pela tua presença. Foi muito massa trocar essa ideia contigo. Foi muito massa conhecer um pouco mais do teu trabalho. Já tinha ouvido falar, já tinha ouvido algumas coisas, mas conversando contigo, assim, foi bacana para poder ouvir mais, saber maravilha. mais da tua história, porque acho que quando a gente sabe da história das pessoas, a gente se envolve um pouco mais com o que ela produz e a gente consegue observar esse teu nomodismo aí, de viver em vários lugares, passear por vários lugares. Isso está expresso na tua música, pelos vários ritmos que tu consegue transitar, e é muito bacana. Parabéns novamente. Eu que agradeço o convite, uma honra para mim, uma alegria. É sempre bom a gente falar de música com quem gosta de música, né? E quem respeita a música. Como eu falei no início da entrevista, para mim esse espaço aqui é super importante e relevante para a cultura pernambucana. E são documentos históricos que temos aqui. Eu estava assistindo a entrevista de Chico Bezerra um dia desse, né? Aqui um amigo meu também, um grande músico, um grande compositor. E eu fico muito feliz e honrado. E vão lá, conhecer meu trabalho, conhecer meu cavaquinho. E vem muita gente boa por aqui também, no Papo da Boa Vista. Eu queria terminar o episódio de hoje diferente. Eu queria terminar ao som de algum choro. Eu vou me despedindo aqui e você fica tocando, pode ser? Claro, claro. Vamos embora, Vou então. tocar aqui para vocês uma música minha chamada Caminhando nas Nuvens. E é ao som de João Paulo Albertin que a gente vai se despedindo do episódio de hoje. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui. Nos siga no YouTube, no Spotify. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!